Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade é resposta de oração. Às vezes o que parece avanço é armadilha disfarçada. Você já percebeu como existem caminhos que brilham no início, mas cobram um preço alto depois? Existem decisões que parecem boas agora, mas drenam sua paz, roubam sua identidade e te afastam do propósito. Talvez você esteja diante de algo que parece certo. Uma proposta, um relacionamento, uma mudança. E por dentro existe um conflito. Parte de você quer entrar. Outra parte sente um alerta silencioso. Esse desconforto não é medo. Pode ser discernimento. Muita gente ora pedindo portas abertas. Poucos têm maturidade para pedir portas fechadas. Porque portas fechadas ferem o ego. Elas frustram expectativas. Elas quebram planos. Mas também salvam destinos. Hoje você vai entender porque a oração mais madura não é Senhor, realiza tudo o que eu quero. Mas sim, Senhor, vai na minha frente e fecha o que vai me destruir. Existe uma ilusão perigosa que muitos carregam. Se deu certo, então veio de Deus. Mas sucesso momentâneo não é confirmação divina. Portas se abrem por habilidade, por insistência, por circunstância, até por influência errada. Nem tudo que se encaixa é propósito. Às vezes é apenas oportunidade sem direção. Você já viu pessoas entrarem em algo que parecia perfeito e depois perceberem que aquilo drenou sua alegria? O problema não foi a porta aberta. Foi a ausência de discernimento antes de atravessá-la. Algumas portas não se fecham sozinhas porque testam sua maturidade. Deus não controla cada decisão sua. Ele orienta, alerta, direciona. Mas a escolha de entrar é sua. E aqui está algo profundo. Nem toda porta errada parece errada no começo. Algumas vêm revestidas de vantagens, promessas e reconhecimento. O perigo não está na aparência negativa. Está na aparência convincente demais. Se você mede a vontade de Deus apenas por facilidade, vai confundir permissões com propósito. Existe uma maturidade espiritual que poucos alcançam. Há de agradecer não apenas pelas portas que se abrem, mas também pelas que se fecham. Porque quando Deus fecha algo que você queria muito, Ele não está negando seu futuro. Está protegendo sua paz. Você já percebeu como, muitas vezes, só entendemos o livramento depois que a dor passa? Aquela oportunidade que não deu certo. Aquele relacionamento que terminou. Aquela proposta que parecia perfeita, mas não avançou. No momento parece frustração. Depois revela-se proteção. O problema é que nossa tendência natural é insistir naquilo que desejamos. Forçamos situações, aceleramos processos, ignoramos sinais. E quando fazemos isso, transformamos portas fechadas em batalhas desnecessárias. Nem toda resistência é ataque espiritual. Às vezes é direção divina dizendo: não é por aqui. Pedir que Deus feche portas que vão nos fazer mal é reconhecer que nossa visão é limitada. É admitir que não enxergamos todas as consequências. É confiar que Ele vê o que ainda está oculto. Aqui está um dos maiores enganos da caminhada cristã. Imaginar que o que vai nos ferir sempre virá com aparência de ameaça. Não vem. Muitas vezes chega como oportunidade, como resposta rápida, como algo que resolve sua ansiedade no curto prazo. Portas que vão nos fazer mal raramente parecem erradas no começo. Elas parecem promissoras, atraentes, lógicas. Elas alimentam o ego, aliviam a carência, oferecem atalhos. E é exatamente por isso que são perigosas. Nem tudo que acelera seu caminho está alinhado com seu propósito. Nem tudo que traz ganho imediato traz paz duradoura. Há portas que se abrem com facilidade demais porque não exigem crescimento, apenas impulsividade. É por isso que a oração Senhor, vai na minha frente não é apenas um pedido de direção. É um pedido de discernimento. Porque às vezes o maior livramento não é impedir um ataque, é impedir uma decisão precipitada. Quantas dores começaram com algo que parecia perfeito? Quantas quedas começaram com uma escolha que parecia pequena? O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Basta convencer você a atravessar a porta errada. Existe um momento na vida em que você precisa decidir se vai confiar no que vê ou no que crê. Porque quando uma porta se fecha, a primeira reação quase sempre é frustração. Você planejou. Você orou. Você esperou. E mesmo assim, não aconteceu. Mas escute com atenção.
Porta fechada não é abandono. Muitas vezes é proteção silenciosa. Deus enxerga o que você não vê. Ele conhece os bastidores das situações, as intenções escondidas, os desdobramentos futuros. O que para você parece perda, pode ser livramento. O que parece atraso, pode ser realinhamento. Há portas que, se tivessem permanecido abertas, teriam sugado sua paz, corroído sua fé e desviado seu caráter. Mas você só perceberia isso depois de já estar envolvido. Por isso a oração precisa incluir confiança, não apenas direção. Quando Deus fecha, Ele não está tirando algo bom de você. Está impedindo algo nocivo de tocar sua história. Está preservando sua identidade, seu tempo, sua energia, sua saúde emocional. E talvez hoje você esteja lutando contra uma porta que já deveria ter sido deixada para trás. Talvez esteja insistindo no que o céu já encerrou. Nem toda porta fechada significa a mesma coisa. Algumas são livramento, outras são correção. E existem aquelas que são consequência de escolhas precipitadas. Por isso você precisa aprender a discernir. Quando há proteção, você sente dor, mas também paz. Existe frustração, mas não existe confusão interior. Algo dentro de você sabe que aquilo não era o melhor caminho, mesmo que seu desejo diga o contrário. Quando é correção, Deus está ajustando sua postura antes de confiar algo maior. Às vezes a porta fecha porque você ainda não está pronto para atravessá-la. Não é punição, é preparo. Ele está moldando o caráter antes de entregar a oportunidade. Agora, quando a porta fecha por consequência da pressa, é um convite à maturidade. Deus permite que você aprenda com o resultado das suas decisões. Não para humilhar, mas para fortalecer sua sabedoria. O problema é que muitas pessoas reagem sem refletir. Tentam arrombar o que foi fechado. Forçam conexões. Insistem em ambientes que já perderam paz. E nesse esforço, acabam se afastando da direção correta. Discernimento nasce de intimidade. Quanto mais você ora, mais aprende a reconhecer o toque de Deus nas circunstâncias. Nem toda resistência é ataque. Nem toda facilidade é aprovação. Você não precisa entender tudo para confiar, mas precisa decidir confiar antes que o entendimento chegue. Esse é o ponto onde muitos desistem. Quando Deus fecha uma porta, quase nunca entrega a explicação completa no mesmo instante. Ele entrega direção, não relatório. Entrega cuidado, não justificativa. E isso incomoda quem gosta de controle. A mente quer lógica imediata. Quer saber o motivo, o porquê, o que estava escondido, o que teria acontecido. Mas a fé funciona diferente. A fé aceita que Deus enxerga ângulos que você não vê. Ele vê o impacto daqui a 5 anos. Ele vê o desgaste emocional que você ainda não sentiu. Ele vê a armadilha que parece oportunidade. Confiar antes de entender é um ato de maturidade espiritual. É dizer, eu não compreendo agora, mas eu reconheço quem está conduzindo meus passos. E quando você reconhece a autoridade de quem vai à sua frente, o medo perde força. Existe algo poderoso nisso. Quando você para de lutar contra o fechamento e começa a agradecer pela proteção, sua perspectiva muda. Você deixa de enxergar perda e começa a enxergar livramento. E essa mudança de perspectiva prepara seu coração para algo maior. Porque Deus não fecha para deixar você parado. Ele fecha para reposicionar. Agora não é apenas reflexão. É posicionamento. Senhor, vai na minha frente hoje. Eu não enxergo tudo, mas tu enxerga. Eu não conheço todas as intenções, mas tu conhece. Eu não sei quais decisões parecem boas por fora e perigosas por dentro, mas tu sabe. Se existir alguma porta que vai me afastar do meu propósito, fecha. Se houver pessoas que entram na minha vida para gerar confusão, afasta. Se houver propostas que parecem avanço, mas escondem desgaste, interrompe antes que eu me envolva. Eu não quero apenas oportunidades. Eu quero direção. Eu não quero apenas crescimento. Eu quero crescimento saudável. Não permita que meu desejo de avançar me coloque em caminhos que vão me ferir depois. Se for preciso frustração agora para evitar dor maior amanhã, eu aceito. Se for preciso silêncio para evitar arrependimento, eu aceito. Se for preciso espera para evitar precipitação, eu aceito. Vai na minha frente nas conversas que eu ainda vou ter.
Vai na minha frente nas decisões que ainda vou tomar. Vai na minha frente nas portas que ainda vão aparecer. Fecha o que precisa ser fechado. Abre o que está alinhado com a tua vontade. E me dá discernimento para aceitar ambas as coisas com maturidade. Eu não caminho sozinho. Eu caminho conduzido. Agora entenda algo decisivo. A proteção não está apenas nas portas que Deus fecha. Está também na confiança que você decide manter quando elas se fecham. Muitas vezes você só percebe que foi livrado depois que o tempo passa. Na hora parece perda. Parece atraso. Parece rejeição. Mas o que você chama de frustração pode ser livramento silencioso. Se uma oportunidade não avançou, não conclua que foi incapacidade. Pergunte se foi proteção. Se alguém se afastou, não conclua que foi abandono. Pergunte se foi alinhamento sendo corrigido. Deus não fecha portas para limitar você. Ele fecha para preservar. Ele não interrompe para punir. Ele interrompe para proteger. Hoje você sai daqui com uma decisão interna clara. Você não vai forçar o que não flui. Não vai insistir onde a resistência é constante. Não vai negociar sua paz para manter algo aberto. Confie no que foi impedido. Confie no que foi redirecionado. Confie no que ainda está em espera. Porque quando você pede para Deus ir na sua frente, precisa estar disposto a aceitar o caminho que Ele escolher. Se essa oração fortaleceu você, permaneça aqui no Fragmentos da Fé. Faça dessas mensagens parte da sua rotina espiritual. Toda manhã pode começar com direção. Toda decisão pode nascer com discernimento. E quem aprende a confiar na condução de Deus não caminha desprotegido. Senhor, hoje eu não quero apenas que o Senhor me acompanhe. Eu preciso que o Senhor vá na minha frente. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa, antes de qualquer passo, prepara o caminho que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Se existir uma porta que parece oportunidade, mas carrega armadilha, fecha. Se houver um relacionamento que parece companhia, mas traz desgaste e dor, afasta. Se houver propostas que alimentam meu ego, mas comprometem meu propósito, interrompe. Eu entrego ao Senhor o meu desejo de controlar resultados. Entrego a ansiedade de querer garantir tudo sozinho. Entrego o medo de perder oportunidades. Vai na minha frente nos ambientes onde eu não estou. Nos bastidores que eu não vejo. Nas conversas que acontecem longe de mim. Nos planos que estão sendo traçados sem que eu saiba. Confunde aquilo que tenta me prejudicar. Redireciona aquilo que poderia me desviar. Alinha aquilo que é da tua vontade. Se algo precisa ser fechado para que eu seja protegido, fecha sem que eu precise insistir. Se algo precisa ser aberto para que eu avance, abre com clareza e paz. Que eu não lute contra a tua proteção. Que eu não force portas que o Senhor decidiu trancar. Que eu reconheça a tua mão até nos nãos que eu não entendo. Hoje eu escolho confiar mais na tua direção do que na minha pressa. Vai na minha frente, Senhor. E que cada porta que se fechar seja sinal de cuidado. Amém. Agora não termine esse momento apenas emocionado. Termine decidido. Você não fez apenas uma oração. Você entregou o controle. E isso muda a forma como você atravessa o dia. A partir de hoje, quando uma porta se fechar, você não vai interpretar como rejeição imediata. Vai perguntar: o que Deus está me poupando? Quando algo não acontecer no tempo que você esperava, não será sinal automático de fracasso. Pode ser livramento. Existe maturidade espiritual em aceitar que proteção muitas vezes vem disfarçada de frustração. Você pediu para Deus ir na sua frente. Então confie quando Ele bloquear o que você queria tanto. Confie quando o caminho mudar. Confie quando o plano precisar ser ajustado. Nem toda oportunidade é propósito. Nem toda insistência é fé. Às vezes, insistir é apenas medo de ficar parado. E fé verdadeira também sabe esperar. Caminhe hoje com essa consciência. Você não está avançando sozinho. Há alguém preparando o terreno antes dos seus passos. E se este momento falou com você, transforme essa oração em hábito. Não comece decisões importantes sem antes dizer: Senhor, vai na minha frente. Permaneça firme. Quem confia na direção não se perde no caminho. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, continue crescendo aqui no canal Fragmentos da Fé. Que cada vídeo seja mais um passo alinhado com propósito, proteção e direção.